Olá, boa noite. Polícia faz operação em vários bairros de Vitória. Isso aconteceu por causa de um final de semana super violento na região do bairro da Penha, em que um jovem de 24 anos acabou morrendo. Um ponto de abordagem foi montado no meio da Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Policiais do BME, do Trânsito, da Força Tática e outras companhias ficaram a postos durante toda a tarde. Viaturas também ficaram de prontidão em vários pontos estratégicos da capital. Na subida do bairro da Penha, na pracinha de Tararé. A operação foi feita para levar tranquilidade às comunidades. Desde a manhã dessa segunda-feira, o patrulhamento feito pela Polícia Militar foi reforçado nos bairros da Penha, São Benedito e outras comunidades que ficam no entorno. Na manhã de hoje também a gente recebeu a informação de que algumas linhas de ônibus teriam sido impedidas de circular pela Leitão da Silva, o que foi negado pela Ceturb. Essa vendedora não conseguiu pegar a linha 531. Olha, normalmente eu venho de Vila Velha, né, e eu desço aqui. Só que hoje, por acaso, eu desci na reta da Penha de manhã, então não pude chegar a essa conclusão. Mas durante o dia eu observei e realmente, até no período da tarde, até agora há pouco, não tinha passado nenhum ônibus. A ação acontece após o final de semana violento no bairro da Penha, em Vitória. Depois de atirarem contra o DPM, policiais militares fizeram operação no alto do morro. Na escadaria dos trabalhadores houve confronto. Um bandido identificado como Natanaeliton Beirão da Mota, de 24 anos, foi baleado e morreu. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. No dia seguinte, um novo confronto entre polícia e traficantes foi registrado no bairro da Penha. Na troca de tiros, um morador de rua foi atingido e morreu. Ele estaria no meio da rua e ficou no meio do fogo cruzado. Moradores ficaram revoltados. Mais uma vez, o clima na comunidade voltou a ficar tenso. Estava preocupada como é que você ia embora para cá? Estava preocupada, porque teria que andar até a reta da Penha de novo, né? Então, realmente, é uma situação bem difícil, né? Super complicado, não é verdade? E o comandante da Polícia Militar do Espírito Santo falou sobre os alvos dessa operação. Vamos ver. Quero ressaltar aqui que nós temos 13 alvos de indivíduos com mandado de prisão nessa região. Nós cobrimos com 29 pontos um perímetro de 15 quilômetros, suficiente para que nós pudéssemos, nesse ponto, parar indivíduos suspeitos, veículos suspeitos, principalmente atrás desses 13 indivíduos com mandado de prisão que nós detectamos, para que eles não saiam do morro, caso tentar sair fossem presos, e também tirar as armas do morro através de abordagem. Nós apreendemos esse material. São alvos com mandado de prisão, dentre eles o Marujo, que tem 8 mandados de prisão, vários pelo crime de homicídio, um a menos porque nós prendemos o Gui Capeta lá em Aracruz. Gui Capeta, que era gerente do Gurijica, estaria inclusive entre aqueles indivíduos que enfrentaram a Polícia Militar. E nós temos aqui uma série de nomes que nós estamos distribuindo para esses policiais que estão nesses 29 pontos, para que essas pessoas passarem veículos no ônibus, elas possam ser reconhecidas pela foto colorida. Foi preso um suspeito de jogar um paralelepípedo em uma advogada na Rodovia do Sol, em Vila Velha. A vítima teve afundamento de crânio e vai precisar fazer uma cirurgia de reconstrução dos ossos. Foi assim que ficou a cabeça da advogada Micaela Zukovski, de 25 anos. Pelas imagens do exame, pode-se ver que ela teve boa parte dos ossos da testa fragmentados. Micaela foi atingida quando seguia pela Rodovia do Sol. Ia de Guarapari, onde mora, para Vitória, e passava pelo bairro Ponta da Fruta quando tudo aconteceu. Era por volta de 5 horas da madrugada de domingo. De acordo com a vítima, os 3, pai, irmão e a advogada, transitavam aqui pela Rodovia do Sol. Quando ao chegar mais ou menos nesse ponto, um homem teria saído de dentro do mato e entrado na frente do veículo. O pai conseguiu desviar, só que o homem ainda teve a capacidade de pegar um bloco de pedra e jogar dentro do carro. Bloco esse que acabou atingindo a cabeça da advogada, que teve afundamento craniano. Eu não tinha visto a foto da fratura, eu vi agora. Fiquei muito assustada. Graças a Deus eu não estou sentindo dor.
tenho certeza que eu vou entrar logo. 12 horas E sem atender. agradeço todas as mensagens, viu? Em áudio, a advogada contou que após o baque no carro, perdeu completamente os sentidos. Eu só lembro do baque, do nada. Meu pai desviou, jogou o carro pro lado e eu lembro do barulho muito forte. E eu lembro que eu perdi todos os sentidos. Eu perdi a visão, eu perdi a audição e a respiração. A sensação era como se eu estivesse me afogando. Era uma sensação muito estranha. Micaela estava com o pai e o irmão no veículo. Eles seguiam para o aeroporto de Vitória e tinham como destino a cidade de Uberlândia, onde participariam do velório do avô, quando o incidente aconteceu. Ela estava no banco do carona e o bloco que foi jogado ainda ficou dentro do carro. A advogada se assustou ao ver as imagens de como ficou o local atingido pelo bloco. Micaela continua internada, já passou por uma cirurgia e deve passar por mais uma. Graças a Deus, eu não tive nada no meu cérebro, nem no meu olho. Foi só mesmo uma fratura. Eu tive uma fratura de todos os ossos da testa, do nariz, da órbita ocular também. Já passei por uma cirurgia para suturar, para não ficar exposto. E vou ter que passar por mais uma outra agora. A gente está em processo de liberação pelo plano de saúde. Para fazer a reconstrução dos meus ossos da face. Bom, é revoltante, né? E de acordo com a polícia, o suspeito tem 40 anos de idade e seria um morador em situação de rua. Além disso, seria dependente químico também. O delegado Guilherme Eugênio, responsável por esse caso, falou a respeito da prisão. Vamos ver. As investigações até o momento realizadas sugerem fortemente que um homem de 40 anos em situação de rua foi o autor desse grave ato de violência praticado contra essa advogada de 25 anos. Esse suspeito foi encontrado na tarde de hoje nas imediações do local no qual se deu o crime. Foi constatado que ele deveria estar usando uma tornozeleira eletrônica e se submetendo a várias restrições impostas pela Justiça. Informada sobre o descumprimento dessas restrições, a Justiça Estadual, através da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, decretou hoje a prisão preventiva desse suspeito. Estamos buscando imagens produzidas por câmeras de vídeo monitoramento que possam auxiliar na comprovação da autoria desse crime e temos a expectativa de que testemunhas possam nos ajudar, ainda que não tenham presenciado diretamente a ação, mas tenham presenciado a atuação desse suspeito durante a madrugada que antecedeu essa ação criminosa. Está na cadeia o homem acusado de dar ordens para que pessoas fossem assassinadas em Conceição da Barra, no norte do estado. Até crianças foram alvos dos criminosos. O suspeito foi preso em São Paulo. Ramonzinho, como é mais conhecido, acabou preso numa operação conjunta das polícias capixaba e paulista. Ele estava numa comunidade em Furnas. Aos 30 anos de idade, ele já coleciona uma extensa ficha criminal. Roubos, furtos, homicídios. Contra ele, havia 7 mandados de prisão. Entre eles, sobre o assassinato de 3 crianças, ocorridos no norte do estado. Extremamente violento, um indivíduo que mandava matar e nos últimos ataques dados lá em Braço do Rio, mandar matar qualquer um, independente de ser rival, independente de ter ou não participação, quem tivesse na reta no momento da execução do seu opositor, que também matasse. Os crimes aconteceram em 2021. Em setembro, comparsas de Ramonzinho invadiram uma casa em Braço do Rio, distrito de Conceição da Barra. Um homem, uma mulher e o filho dela, um garoto de 12 anos, acabaram assassinados. O alvo, segundo a polícia, era o padrasto do garoto, um rival de Ramon. Em outubro, Ramonzinho mostrou novamente a sua crueldade. Determinou outra execução. As vítimas foram 2 irmãos, Camille Santos Oliveira, de 8 anos, e Keirson Santos Oliveira, de 10, foram mortos a tiros na sala de casa. A mãe das crianças, na época, em depoimento à polícia, disse que dormia em um dos quartos quando 2 criminosos teriam arrombado a porta, invadido a casa e atirado contra as crianças.
Toda a crueldade demonstrada para o Ramonzinho foi a forma que ele encontrou de vingar a morte de 2 amigos do mundo do crime. Eles eram parceiros do tráfico de drogas. Estavam em um bar quando, de repente, homens armados invadiram o local. Além dos 2 comparsas de Ramonzinho, outras 2 pessoas inocentes acabaram também assassinadas, incluindo a dona do estabelecimento. Essa briga entre esses grupos ocasionou todas essas mortes. Tivemos um quádruplo, um triplo e um duplo homicídio. Depois de vingar a morte dos comparsas, Ramon fugiu para São Paulo. Lá continuou a comandar o tráfico de drogas em São Mateus e Conceição da Barra. Até na cidade paulista, o criminoso agiu novamente. Ele encontra com um rival dele de Conceição da Barra, observe você, lá em São Paulo, e ele acha esse cara e mata esse cara. Então, São Paulo também estava atrás desse indivíduo, uma interação muito importante que a gente espera que seja uma primeira de uma série de operações integradas com as polícias de outros estados para que a gente possa prender esses indivíduos que aterrorizam tanto as comunidades em vulnerabilidade social, que é onde a gente deve atuar, protegendo pessoas honestas, trabalhadoras, que entregam tanto para o Espírito Santo e sofrem nas mãos desses criminosos. A polícia investiga a atribuição de Ramonzinho a outros crimes ocorridos em Conceição da Barra. Ainda existem ramificações ligadas a ele, isso está sendo apurado, investigado e com certeza vai dar uma diminuída boa agora. Em relação a todos os executores dos outros homicídios já estavam presos, faltando unicamente Ramon. Infelizmente, o tráfico a gente retira um, acende o outro, né? Lamentavelmente, as questões sociais falam muito alto nessa questão da segurança pública. O nosso trabalho é continuar retirando essas pessoas, mas eu posso lhe garantir que a prisão dele e a permanência dele no sistema prisional é um alívio para a comunidade de Conceição da Barra em Braço do Rio. Bom, e o processo sobre os assassinatos está em andamento na Justiça. Agora, olha só essa, imigrantes ilegais foram resgatados em um navio no Porto de Vitória. O grupo veio da África. A embarcação saiu da Nigéria, na África, no dia 27 do mês passado. Foram 13 dias atravessando os mais de 5.600 quilômetros de Oceano Atlântico, entre a cidade de Lagos, na costa africana, e o Porto de Vitória. Foi a própria tripulação do navio com bandeira da Libéria que encontrou os imigrantes clandestinos. Policiais federais do Núcleo de Polícia Marítima foram ao local e confirmaram a presença dos clandestinos, que estavam escondidos na casa de leme do navio. Os estrangeiros foram conduzidos ao grupamento marítimo da Polícia Federal para identificação e procedimentos administrativos. O grupo estava em condições precárias de saúde. Ficaram vários dias sem beber água e também sem comer. Os 4 afirmaram que são da Nigéria, mas como estavam sem documentos, não foram identificados pela Polícia Federal. Eles vão ficar sob a custódia da agência mercantil do navio até a devolução compulsória à Nigéria. Que coisa, hein? Corajosos, viu? A seguir, pacto para combater o trabalho escravo em cafezais do Estado. Os detalhes no retorno do TN2. Sai daí não. O combate ao trabalho escravo em cafezais aqui no Estado foi tema de um pacto assinado pelo ministro do Trabalho. Só para você ter uma ideia, neste ano, 55 pessoas foram resgatadas em situação de escravidão nas lavouras daqui do Espírito Santo. Olha aí. Restrição da liberdade, jornada exaustiva e falta de remuneração adequada. Essas são algumas condições que caracterizam o trabalho escravo. Há 135 anos, essa exploração foi abolida no país. Porém, ainda hoje, cresce o número de trabalhadores resgatados em situações desse tipo. Foi nesse cenário que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, assinou o Pacto em Defesa do Trabalho Decente nas Lavouras de Café do Estado. O acordo foi celebrado durante a visita dele ao Espírito Santo. É inaceitável que tenha alguém que queira explorar ao ponto de levar ao trabalho degradante, precário, que leve à condição de trabalho análogo à escravidão, seja pela má alimentação, seja pelo impedimento de movimentação ir e vir, seja por dívida. Nós queremos que os empregadores tenham contrato, formalize o contrato, que a sociedade nos ajude a acabar com o trabalho análogo à escravidão, acabar com a exploração da mão de obra infantil. A assinatura contou com o apoio do governador do estado, Renato Casagrande, e outras lideranças políticas. Nós, que somos o 2º maior produtor de café do Brasil, não queremos levar uma imagem de um estado que explora as pessoas e que reavive um sistema de escravidão daquele que a gente combate todos os dias, né, com a falta de direitos.
Ao contrário disso, eu acho que como um capixaba que se orgulha do fato da gente ter aqui os nossos cafés, ter isso como uma riqueza muito forte dos nossos municípios, não podemos de forma alguma compactuar com o tipo de trabalho análogo à escravidão. A assinatura do pacto ocorre em meio a um triste marco. No primeiro semestre, o Brasil registrou o maior número de casos de pessoas resgatadas em situação análoga à escravidão em 12 anos. Foram mais de 1.600 casos. No Espírito Santo, 55 pessoas foram resgatadas desde o início do ano em situações análogas à escravidão. A assinatura ocorre uma semana depois de 14 pessoas serem resgatadas em uma fazenda de café no município de Governador Lindenberg, no norte do estado. 4 crianças e um bebê também estavam no local, que era improvisado e marcado por muita sujeira. Não queremos sair fiscalizando e autuando ninguém. O que nós queremos é que a sociedade tenha consciência dos direitos e deveres, portanto, das suas obrigações de respeitar a legislação, mas antes de respeitar a legislação, respeitar as pessoas, respeitar os direitos humanos. Muito bem, então denúncias devem ser feitas ao Disque 100. A polícia tenta identificar o bandido que matou um homem por causa de um celular em Cariacica. Foi durante um assalto. O criminoso ainda tentou atirar na mulher da vítima. Na imagem feita por um morador, pessoas se aproximam de uma outra caída no chão. Tentam ajudar, mas é tarde demais. Quem filma narra o que aconteceu. Esse aqui é o cara que mataram, ó. Perto do poste. Olha só que coisa feia. O cara tá caído aqui, morto. A vítima é o lavador de carros Alessandro Pereira Lima, de 41 anos. Ele estava acompanhado da mulher e iriam fazer um lanche em Campo Grande. Decidiram ir a pé. Meu esposo falou bem assim, vamos comigo em Campo Grande comer uma pizza. Aí a gente foi caminhando a pé, andando, porque da minha casa para Campo Grande é perto. Aí o vagabundo chegou perto da Deus e Amor, o vagabundo apontou a arma pro lado dele e falou um assalto. Ele não queria entregar o celular, ficou com o celular na mão por alguns minutos, entendeu? Aí na hora eu falei bem assim, amor, entrega o celular a ele. A mulher de Alessandro contou que a reação do marido ao ser abordado pelo assaltante foi olhar firmemente nos olhos dele. Foram alguns segundos assim. E aí Alessandro acabou se aproximando para entregar o celular. Talvez esses segundos fosse o momento em que a vítima pensava que ia perder o celular que tinha comprado na tarde do dia anterior. Essa reação de Alessandro foi o suficiente para que o ladrão disparasse 3 vezes contra ele. 2 tiros pegaram no abdômen e o terceiro no tórax. Alessandro morreu na hora. Chegou a entregar o celular. Mesmo assim, o vagabundo atirou nele e caiu no chão morto já. E o vagabundo falou, você cala a tua boca, porque se você ficar desesperado, eu vou te matar também. Aí foi na hora que eu entrei em pânico, eu não queria nem saber o que o vagabundo tá falando. Eu fui já correndo para a igreja pedindo socorro. Mas eu fiquei tão desesperada que eu não queria saber de nada. Eu deixei o vagabundo em pé perto do corpo e saí correndo dentro do desamor para pedir socorro, mas meu marido já estava morto. O crime aconteceu por volta das 7 horas da noite, em Parque Gramado, Cariacica. Apesar do assaltante ter levado o aparelho celular, a polícia classificou o crime como homicídio. Após atirar contra Alessandro, o assaltante fugiu. Estava sem capacete. Alessandro trabalhava como lavador de carros na Glória e não tinha antecedentes criminais. Foi crueldade. Eu quero que esse cara seja preso. Meu Deus do céu, crueldade mesmo, né? Só que até o momento nenhum suspeito desse crime foi preso. Então vamos denunciar. 181. A seguir, carro roubado há 4 anos no Rio de Janeiro é recuperado aqui no Espírito Santo. Fique com a gente que os detalhes a gente conta para você daqui a pouquinho. Um carro roubado há 4 anos no Rio de Janeiro foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal aqui na Serra. O veículo foi abordado durante uma blitz na BR-101. Segundo a polícia, havia marcas de adulteração no carro. O condutor, de 43 anos, disse que havia comprado o Corolla e que na negociação deu um carro avaliado em 45 mil como parte do pagamento e mais 15 mil reais em dinheiro. Só que havia um débito de quase 20 mil reais entre licenciamento atrasado e infrações de trânsito. O homem foi detido pelo crime de receptação e levado para a delegacia. E a gente fica por aqui. Excelente noite para você, um abraço e até mais. Tchau, tchau.